Começando a gravar. Ok, boa tarde a todos. Então, a gente está iniciando a nossa sexta reunião do Grupo de Estudos do Comportamento Humano e Qualidade de Vida no Trabalho. Só aqui relembrar, fazer um memorial do nosso grupo de estudos, por isso que eu estou compartilhando a tela, né? A gente tem ali como nosso foco os estudos do comportamento humano para desenvolver competências socioemocionais com ênfase no autoconhecimento para melhorar a qualidade de vida no trabalho e a performance organizacional. Aqui nesse site, que é o qualidadenotrabalho.com.br, tem ali a organização dos nossos estudos, tem o nosso cronograma, lembrando, né? Os temas para discussão e o registro dos encontros. Estou abrindo aqui o registro para resgatar, então, o que a gente viu lá em dezembro, dia 22 de dezembro, fizemos uma reunião inicial, né, de identificação de expectativas, verificar alinhamento, o que a gente achava que deveria estudar, por que era importante estudar o comportamento humano, foi nesse primeiro encontro, foi bem legal. Fizemos ali um brainstorming, para ver o que a gente achava mais importante estudar, né? Ali apareceram várias competências socioemocionais. Aí, no segundo encontro, iniciamos os estudos, fizemos ali um bate-papo sobre alinhamento conceitual, conectando vários temas que permeiam esse complexo tema, né, que é o comportamento humano, vários subtemas, e vimos, então, a importância do estudo do comportamento humano para qualidade de vida no trabalho e a performance organizacional também. Depois, no terceiro encontro, no dia 10 de março, fizemos a partir de uma dinâmica que nós chamamos de O que eu sei sobre quem não conheço, a professora Sabrina, que iniciou a idealização e a aplicação dessa dinâmica, a gente viu um pouquinho sobre crenças, o quanto que a gente conhece pouco do outro, a importância de reconhecer as nossas emoções para o desenvolvimento das nossas competências, como empatia e a cooperação. Então, foi bastante focado, uma estratégia que a gente usou para debater esse tema. A gente teve bastante conversa, foi bem legal nesse dia 10 de março. Se os colegas quiserem compartilhar alguma coisa aqui também sobre esses que eu estiver esquecendo, podem falar. A ideia é só a gente relembrar aqui mesmo, né? Aí no quarto encontro, que já foi online, aí depois a gente estava fazendo os encontros presenciais, Eneida. E a partir do quarto já começaram, então, os encontros online, para a gente não ficar parado aqui, né? Exatamente. E aí tivemos a participação de um convidado externo sobre o tema liderança positiva, com a Isabel Rios. Ela usou como pano de fundo a psicologia positiva, foi bem legal também, para tratar esse tema já mais voltado para a liderança. Uhum. E no quinto encontro, a gente também fez uma abordagem da liderança, dessa vez com a participação de um convidado, na verdade, de um participante interno, que é uma professora do IFSC também, do nosso grupo de estudos, que é a professora Gisele, e ela fez uma abordagem também mais da administração, trouxe algumas teorias, uma pincelada das teorias da administração relacionadas à liderança, mas também ela conectou com a importância desses aspectos das competências socioemocionais, do desenvolvimento humano, para esses momentos de crise. E aí chegamos, então, agora nesse sexto encontro online, que foi a ideia da gente ver um pouquinho da psicologia transpessoal como uma possibilidade, né, uma força, uma frente, para desenvolver essas competências, para a gente poder melhorar a qualidade de vida no trabalho, prevenção e redução de conflitos no trabalho também, e também desenvolvimento pessoal, enfim, não se restringe somente a essa melhoria no trabalho, mas também com certeza. no ser humano como um todo. Então, não existe melhoria no trabalho que não passe por uma melhoria pessoal, né? Exatamente, né? Perfeito. Então, com esse preâmbulo, essa introdução, eu queria te agradecer, Neida, pelo teu tempo. A gente sabe aí, né, que da dificuldade que é de se organizar para poder participar desse tipo de capacitação, ainda mais de modo voluntário. Então, eu tenho certeza que tu vai trazer aí várias contribuições para a gente e te agradeço muito, tá, Neida? Obrigado de coração. E a gente está aqui à disposição para conversar, para bater um papo e para aprender junto. Tá? Muito obrigado.
Na verdade, eu que agradeço, né, o convite, porque você sabe que a psicologia transpessoal é o meu propósito de vida. E quanto mais eu puder falar a respeito dela, né, e apresentar para mais pessoas, mais feliz eu fico. Ok? Chegou, tá bom. Eu posso seguir? Pode, tá contigo a palavra. Ok. Olá, pessoal. Nós sempre começamos com um alinhamento, né? Com um estar no aqui e agora. Deixar para trás o que esteve até alguns momentos e ficarmos inteiros neste momento do aqui e agora. Né? Cada um de nós escolheu livremente estar aqui. Poderia estar em infinitos lugares, mas escolhemos estar aqui, escolhemos estar neste encontro. Então, a gente vai agora limpar a mente, vamos nos centrar no aqui e agora para verdadeiramente co-criarmos este encontro. Ok? Eu vou pedir a todos que fechem os olhos. O melhor modo de centrar e de limpar a mente sempre é pela respiração. A respiração é perfeita e é a melhor maneira de trazer-se em inteireza para o momento presente. Então, vou convidar agora que você, de olhos fechados, foque toda a tua atenção na respiração. Observe a tua respiração. Afaste os pensamentos, as distrações e verdadeiramente observe a tua respiração. Perceba como você está respirando. Veja se você está respirando em plenitude, enchendo plenamente os pulmões e soltando todo o ar, ou se você só está respirando superficialmente. Eu gosto sempre de lembrar que a respiração é a vida. Nós vivemos neste planeta, neste nível de consciência, porque respiramos. A respiração é o que permite a vida neste planeta. A respiração inaugura e a respiração finaliza a vida. Então, para estarmos nesse nível de consciência, precisamos respirar. E quanto melhor e mais plenamente você respirar, melhor e mais plena será a tua vida. Então, até com reverência e com gratidão pela respiração, faça esse exercício agora, de observar. Inspire profundamente, enchendo o máximo que você conseguir os pulmões e soltando. Solte totalmente. Faça essa respiração bem conectada por 7 vezes seguidas. Terminando essas 7 respirações conectadas e profundas, você pode lentamente abrir os olhos, trazendo-se para este momento do aqui e agora, para agora sim, verdadeiramente, darmos início ao nosso encontro, co-criarmos um encontro de aprendizado, de expansão de consciência e de alegria. Ok, estamos todos no aqui e agora? Ótimo. Então, vamos começar, né, como normalmente se começa qualquer encontro, com as apresentações. Eu vou falar muito brevemente de mim, né, depois eu vou querer saber um pouquinho de cada um de vocês. Então, meu nome é Eneida Lima de Oliveira. Quando a gente fala eu sou, né, na verdade a gente deveria dizer eu estou, mas na verdade não exclui o eu sou, né, porque esse pouco que você sabe a teu respeito e esse parcial que você está também é o que você é,
né? Então, vamos dizer, eu sou, né? Eu sou psicóloga, né, de vocação, eu sempre fui vocacionada, eu já nasci vocacionada. O pessoal lá em casa brincava muito que eu adorava ficar na frente do espelho, horas e horas, mas eu não ficava na frente do espelho para me observar, assim, para fazer pose ou qualquer coisa. Eu ficava tentando descobrir o que tinha além do espelho. Não é? O que aquela menina, o que aquelas pessoas, o que aquelas coisas que existiam além do espelho estavam fazendo, pensando. Então, eu digo que eu sempre fui vocacionada. Eu eu fiz psicologia em 1976, né? Então são 44 anos. Aí eu fiz no Paraná, né? Fui de uma das primeiras turmas, misturou um pouco a segunda e terceira turma, então sou bem jurásica aí da psicologia. Né? E fiz psicologia lá, é lógico que como todo mundo inicialmente escolhe uma das linhas da psicologia que são mais conhecidas, eu fiz a minha formação em psicanálise. Fiz uma formação extensa e profunda em psicanálise, na Sociedade Brasileira de Psicanálise, a gente fazia naquela época terapia todos os dias da semana, então 5 vezes por semana fazia terapia, daí fazia encontros de estudo, grupo de estudo 2 vezes por semana, e mais supervisão com um analista, né, 1 vez por semana. Então, é super extenso mesmo essa formação, e eu participei disso por cerca de 10 a 12 anos, até que eu encontrei a transpessoal na minha vida. Uhum. A gente sempre precisa de um momento de crise, um momento de introspecção, um momento em que aquilo que você faz já não te dá resposta. Né? E foi isso que me aconteceu. Aquilo que eu fazia já não me dava respostas pessoais. Começou a não me dar resposta com os meus clientes, né? Eu percebi que faltava alguma coisa, mas quando foi verdadeiramente eu tive uma crise pessoal, a transpessoal apareceu. Isso só confirma aquilo que todos dizem, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, esse mestre apareceu na figura de um dos precursores da transpessoal no Brasil, que é o Léo Matos, e que foi meu professor e orientador até 3 anos atrás, quando ele fez a passagem. Nesse transcorrer, então, da transpessoal, que são por volta de uns 30 anos na transpessoal, eu tive a grande alegria de ser co-criadora do primeiro curso de pós-graduação em psicologia transpessoal do Brasil. Um curso que hoje a gente já está com mais de 23 turmas formadas. É o curso ISEM, né, de pós-graduação em psicologia transpessoal, do qual o Douglas faz parte, a Gladys, e eu acho que outra pessoa que está nesse grupo é a Nilda, né? Não sei se a Nilda está com vocês, não estou vendo o nome dela aqui, mas ela me disse que participava. Ela não pôde vir hoje, ela está em outra reunião agora, mas ela participa sim. Ok. Então, basicamente é isso. Depois do decorrer da conversa, a gente vai falando mais a respeito, né? Eu sou hoje, o que verdadeiramente me completa é eu ser avó. Uhum. Eu digo para todo mundo que ser avó é infinitamente melhor do que ser mãe. Eu sou muito feliz como mãe, tenho 3 filhos maravilhosos que me dão muita alegria, mas ser avó é verdadeiramente experienciar um pouquinho do amor incondicional. Não é? Eu acho que tira um pouco do peso, né, da responsabilidade que você tem quando tem um filho, ou talvez você já tenha aprendido, né, o que é a verdadeira maternagem, já saiba
melhor e tem noção de que não depende tanto assim de você. E você não é tão definitiva assim para para direcionar a vida de um ser, não é? E daí você relaxa e daí você só aproveita o amor. Então, o que me completa mais hoje é isso, né, de ser avó, e sigo sendo uma buscadora, sigo cada vez mais tentando mergulhar nessa caminhada da transpessoal. Ok, gente? Agora, eu quero saber um pouquinho de cada um, porque na medida em que a gente sabe um pouquinho de cada e das expectativas e do que gostaria de saber hoje, eu consigo direcionar melhor essa nossa conversa e fazer com que ela fique mais eficiente, produtiva e gostosa. Vamos começar, gente? Quem quer falar primeiro? Você, então. Começa você, então, Douglas. Pode ser eu? Já que ninguém se manifesta, a gente escolhe. Então, enfim, eu sou Douglas, sou professor aqui no Instituto Federal de Santa Catarina. Falou um pouco de paixões, assim, né? A gente teve... eu gosto bastante da natureza, gosto muito de velejar, me sinto muito... É uma coisa que me deixa vivo, me faz sentir vivo, né? Então, essa época da quarentena foi um pouquinho difícil, quando não podia estar em contato, muito contato com a natureza, agora está um pouco melhor, deu para correr atrás do prejuízo, para aliviar um pouquinho. A gente também estou, na verdade, talvez eu sou um dos grandes entusiastas, eu estive pensando nos últimos tempos, né, na psicologia transpessoal, Eneida, acho que também tem muita relação com a quantidade com a curva de aprendizagem que nós temos que ter, com a quantidade de coisa que a gente tem para evoluir. Então, eu acho que a transpessoal me chamou muito a atenção, assim, e um dos motivos de eu estar querendo trazer para o IFES, que é normal, aquela coisa da gente se empolgar. É claro que antes da transpessoal a gente já vinha também fazendo vários outros, se aproximando desses temas, cada um da sua forma, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que tem um monte de coisa para aprender, e a psicologia transpessoal e várias outras abordagens nos ajudam muito a isso. Então, cada vez percebendo, reconhecendo a importância do estudo, do autoconhecimento, e aí, falando nesse sentido, eu estou tentando trazer o porquê que eu também me engajei nesse processo aqui. Eu acho que por precisar muito, e por enxergar até que o nosso mundo também talvez precise um pouquinho, né? Isso. Daí desperta essa paixão, né? Desperta a paixão, ela sempre desperta por algo nosso, né? E quando a gente tem paixão por alguma coisa, a gente tem uma vontade infinita de compartilhar com todo mundo. Né? E essa questão que você coloca, né, do autoconhecimento, me fez lembrar de uma pesquisa, agora bem recente, que iniciou assim por uma coisa que pode até parecer uma piada, né? Um cara estava assaltando um banco e foi preso. Ele estava todo nu, né? E assaltou e saiu, e a polícia em seguida achou ele na casa. E ele ficou indignado, como é que vocês me acharam? Porque eu cobri meu corpo todo com suco de limão. E suco de limão dá invisibilidade, as câmeras não conseguem ver se você passar suco de limão no corpo. Daí os pesquisadores souberam dessa notícia, né, que acabou virando piada na internet, e resolveram ver o que aconteceu, né, o que crença é essa, que possibilidade de crença é essa, tão irracional, né? Como é que uma pessoa pode se aferrar tanto numa crença tão irracional? Enfim, daí o que chega à conclusão é o seguinte, né? E que leva a ver
aquelas pessoas que vão nesse show de calouro também cantar e que cantam horrivelmente, né? E se expõem naquela coisa e se acham injustiçados, né? Quando são buzinados, quando não são aceitos. Então, a conclusão é a seguinte: quanto menos a pessoa sabe de si e quanto menos ela sabe do outro, mais fortes são as suas crenças. Então, quanto maior a ignorância, maior a crença. Que vem a comprovar isso que a gente já sabe desde os filósofos gregos, né? Que o autoconhecimento é a chave de tudo. Então, acho que é isso que todos nós estamos fazendo hoje aqui, buscando um pouquinho mais disso. Obrigada, Douglas. Quem vai falar agora? Pode ser eu, Caroline. Oi, Caroline. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Eu sou professora também, né, do Instituto Federal, trabalho ali junto com o Douglas, com vários do pessoal que está aqui. E também tenho muita curiosidade, assim, pelo autoconhecimento, já venho lendo, estudando há algum tempo. E assim, sobre psicologia transpessoal, não conheço muito, acho que a tua fala hoje vai ser bem importante, sim, e estou bem curiosa, assim, para conhecer um pouquinho mais. Que bom. Qual é a tua formação, Caroline? Eu sou pedagoga. Pedagoga. Ok. Obrigada, querida. Vamos lá. Pode ser eu a falar aqui? Ah, não, a Luísa quer falar? Desculpa. Vai, Luísa. Não, pode ir. Tu te manifestou primeiro, pode ir, fica à vontade. Meu nome é Igor. Eu sou também professor ali, trabalho com esse pessoal lindo aí que você está vendo nas câmeras. Com certeza. Não vou ligar minha câmera, porque eu acho que na foto eu sou mais lindo. Então, eu tenho um pouco dessa personalidade de brincar bastante, mas eu também estou nesse grupo de estudos e de formação, tentando me conhecer também melhor e sempre que a gente estuda e busca coisas novas com outras pessoas, a gente sempre cresce e aprende. Então, acho que esse é o aprendizado que eu venho buscando. Assim como a Caroline, também não conheço, acho que quase nada, né, você está até falando só transpessoal, mas eu de fato tenho conhecimento bem raso ou nenhum sobre o assunto, e estou aqui para aprender. Obrigado. Ok. E com certeza vou aprender também muito com vocês, né? Porque qualquer interação só é boa quando existe aprendizado, né? E completude para os dois lados. E quando a gente está aberto, né? Então, nós estamos abertos a isso, com certeza vamos aprender juntos. Você quer falar agora, Maria Luísa? Sim, pode ser. Boa tarde. Oi, querida. Pessoal. Eu sou Maria Luísa, sou pedagoga no Centro de Referência, trabalho na equipe pedagógica e com todo esse pessoal que está aqui no grupo. Ainda estou na primeira etapa, tu falou de ser vó, ainda sou mãe, duas meninas, vamos ver, né? Chegar nessa segunda etapa que tu comentou aí. Curta bem essa primeira, né? Essa primeira de agitação, de movimento, mas vale bastante a pena. Com certeza, com certeza. Não é? Somos duas meninas. Sobre psicologia transpessoal, eu dei até uma olhada, uma pesquisada, o que é, mas de fato nunca parei para ler, para estudar, mas acho que pode ser uma oportunidade bastante interessante de troca e de construção. Acho que pode contribuir bastante para o nosso desenvolvimento, conhecimento pessoal, então vale a pena e a gente está aqui. Que bom, agradeço demais estar aqui. A gente agradece também, obrigada. Obrigada, querida. Acho que são esses, né? Eu, na verdade, convidei a mãe também para participar. Deixa eu falar com a Gladys. Nossa convidada especial, não sei se a mãe consegue habilitar aí o microfone, mas dá um alô para a gente. Saudade da Gladys.
Ela saiu aqui sem querer, acho que ela deve ter clicado ali. Depois, quando ela voltar, a gente conversa. Tá. Deve ter acontecido alguma coisa, né? Em casa é assim, a gente sempre, de repente, alguém chama, acontece alguma coisa, a gente tem que dar uma saidinha, né? Nós vamos conversar, então, a respeito, antes da gente entrar no que é a psicologia transpessoal, vamos dar uma pincelada bem rápida no que é a psicologia, né? Quando se fala psicologia, as pessoas normalmente entendem que existe só uma psicologia, não é? Isso não é verdade. Existem inúmeras psicologias, não é? Catalogadas realmente mais de 53 psicologias, oficialmente. Então, começamos por aí, né? Não existe uma psicologia, isso não está pacificado e nunca vai acontecer, quer dizer, nunca não, nós não estamos ainda no tempo de que isso aconteça, né, porque nós estamos no tempo da parcialidade, vivendo no mundo da dualidade, né? Eu digo que cada uma dessas psicologias, ela mostra um pequeno pedaço do que é o psiquismo humano, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça no qual a gente não tem ainda todas as peças. E cada uma dessas psicologias é uma dessas peças, né? Ela é em si completa para aquele pedaço que ela se coloca apta a falar sobre. Não é? Mas essa noção ainda do todo, nós não temos aliás, nós não temos em nada, né, para nada, e não poderia ser diferente de como é que nós vamos ter a noção do todo do psiquismo humano, não é? Numa etapa tão inicial ainda do conhecimento, né? Então, colocando isso, então, de que a gente não tem uma psicologia, vocês se dão conta, então, de que a psicologia transpessoal, ela é uma dessas psicologias, tá? É uma das mais recentes, né, se não a mais recente, e vem com essa proposta de buscar integrar as principais linhas da psicologia e acrescentar a noção de espiritualidade dentro do campo da psicologia. Mas antes de chegar aí, nós vamos lembrar sobre a psicologia, então. A psicologia, ela nasce no momento em que a primeira pessoa do mundo, ao se olhar num lago e viu refletida a sua imagem, se perguntou, quem sou eu? Não é? Esse é o nascimento da psicologia, onde a primeira pessoa se pensou diferente dos outros, quando se viu refletido num espelho de água, e ela nasce a cada momento, para cada ser humano individualmente, no momento em que a pessoa faz essa pergunta para ela. Eu contei para vocês a história que eu gostava muito, né, de brincar no espelho. Né? Quando eu brincava ali no espelho e eu imaginava algo além, ali eu já tinha uma noção, né, do meu psiquismo, eu já sabia que existia, que eu existia. Não é? Eu já tinha essa noção. Então, individualmente, nasce neste momento. Na criança, isso vai por volta dos 2, 3 anos, tá? Quando a criança deixa de dizer é do fulano para dizer é meu. Não é? A criança normalmente diz assim, o brinquedo é do Joãozinho, o brinquedo é do João, ele diz, sendo que o João é ele. Quando ele disser o brinquedo é meu, ele já tem essa noção, né, de eu, ok? Então, a psicologia nasce e esteve com o ser humano desde sempre.
mas oficialmente ela vai demorar muito tempo. Ela vem a partir da filosofia e dos filósofos, de todos os filósofos durante o transcorrer, e no século XVIII, final do século XVIII, é que ela nasce como ciência, não é? Que se colocou como um estudo específico diferenciado da filosofia. Eu vou olhando aqui, só o roteiro para ir me lembrando, né? Então, os filósofos gregos foram os principais, já começaram a estudar, né, a complexidade humana, e depois dos filósofos gregos, nós tivemos a influência muito grande dos filósofos cristãos, com um grande, diria assim, historicamente, um grande retrocesso até nesse campo de conhecimento, uma vez que os filósofos cristãos explicavam tudo como sendo porque Deus quer, não é? Então, quando uma pergunta ela tem uma resposta que é um dogma, ela pouco avança. Se tudo acontece porque Deus quer, então você não precisa nem perguntar mais, né? Você já tem a resposta para todas as coisas. Pensando nisso, o grande salto é exatamente quando a psicologia se separa da filosofia e começa, então, a poder se questionar, né? O primeiro movimento da psicologia veio numa necessidade prática. Ela acontece na época da Revolução Industrial, né, onde começaram a grande produção, né, o desenvolvimento da mecânica, e onde se precisava daí de mão de obra. Começa aí, como é que se diz, as relações humanas, não, como é que é como é que se chama as pessoas nas empresas que se chamavam antigamente? Recursos humanos. Em função dos recursos humanos, nasce a psicologia, que é uma psicologia americana, né? Só podia, porque esse movimento industrial ele foi muito mais forte nos Estados Unidos, né, inicialmente. Então, ela nasce nos Estados Unidos para dar, vamos dizer, vazão a essa necessidade de tornarem os recursos humanos mais treinados para as funções que precisavam fazer. Chama a psicologia behaviorista, né, ou psicologia comportamental. Então, a primeira psicologia que surgiu no mundo é essa, a psicologia comportamental, ligada no comportamento, interessado em moldar o comportamento das pessoas, moldar principalmente em função da produtividade, né? Ela é uma psicologia bem importante, existe até hoje muito forte, lógico que evoluiu bastante, mas ela começou dando sentido a essa busca, formando linha de produção, né? Tudo isso é um derivado dessa psicologia. Ela hoje atua bastante, é bastante atuante na publicidade, né? Na pedagogia também, com treinamento, com o coaching, né? O coaching convencional, ele é um derivado da psicologia comportamental. A teoria comportamental cognitiva também é um filho do behaviorismo. Então, essa é a primeira força. A gente costuma falar, para simplificar, que existem 4 grandes forças, né, na psicologia. Essas 50 e tantas psicologias, elas são agrupadas nessas 4 forças. A comportamental é uma dessas, né, com esses derivados
do coaching, da terapia cognitiva, da propaganda, publicidade, marketing, enfim, esse é o primeira grande força. A segunda grande força, ela vem da Europa, né? Mais especificamente, com o maior representante da Áustria, o Sigmund Freud. O Freud, com grandes contribuições, excelentes contribuições que abriram caminho para várias derivações, né, e que principalmente trazendo a noção de inconsciente. Até o advento, então, da psicanálise, que foi em 1900, com a publicação da Interpretação dos Sonhos, do Freud, não se tinha essa noção de que existia um inconsciente. O que se achava era que tudo era consciente, né? Então, essa é a grande contribuição que o Freud traz para o mundo. A teoria dele da libido, que é muito mal compreendida, né, em especial assim pelas pessoas leigas, que confundem e acham que ele disse que é tudo sexualidade, ou é tudo sexo. Não é essa o aspecto que ele ressalta. Na teoria dele, ele coloca a libido, né? A libido como algo, como uma força motriz. É o que hoje a gente chamaria de energia. Né? E todas as outras contribuições dele, como análise de sonhos, né? Infinitas contribuições a psicanálise trouxe, segue sendo muito forte, né? E também tem várias filhas nessa caminhada, na psicanálise. Uma das quais é a própria psicologia analítica do Jung, né, que é uma derivação também da psicanálise. Tá? Se bem que o Jung, mais no final da vida, ele se diferencia bastante e ele se aproxima muito da psicologia transpessoal e chega a ser considerado um precursor. Mas os primeiros anos e os primeiros estudos dele, eu diria metade, uns 50% do trabalho dele se encaixa dentro da psicanálise, que é a segunda força. Depois nós teríamos a terceira força, que é o humanismo, pensando assim, também nos Estados Unidos, né, vários psicólogos começaram a pensar, nós temos a teoria comportamental, que explica o comportamento, a psicanálise que explica as doenças, né, e as coisas do inconsciente. E como é que a gente explica o belo, a genialidade, a felicidade, as coisas positivas? Não é? Quer dizer, a psicologia até aquele momento não tinha se dado conta disso, de que existe o bom, o belo e o justo no ser humano, e não estudava isso. Então, veio o humanismo para dar conta disso. Essa é a terceira força, o humanismo. E, finalmente, então, do humanismo, e principalmente do movimento que aconteceu no mundo nos anos 60, que é um movimento que a gente chama de... o movimento hippie, né, o movimento da contracultura, o movimento do paz e amor e a vinda de gurus indianos e a aproximação, então, das questões espirituais, chama o povo, né, chama os pesquisadores para se dar conta das questões espirituais que não estavam contidas, então, dentro de nenhuma das forças, de nenhuma dos campos da psicologia. E, nesse momento, então, final dos anos 60, 68, 69, surge a psicologia transpessoal no mundo. Gente, alguma pergunta? Depois eu vou mandar
mandar todo esse material, tá, para vocês poderem ver melhor, tá ok? Eu estou fazendo assim uma passagem bem rápida para poder chegar na transpessoal. Tá ok? Por aqui, tudo ok. Ok. Então, vamos seguir, né? Mas tem os precursores todos para vocês conhecerem, que depois quem quiser se aprofundar, pode se aprofundar também em cada uma dessas forças, né? Depois, quem sabe, seja até interessante o Douglas chamar alguém para falar, né, Douglas, sobre cada uma mais detalhadamente, tá? Ok? Então, claro, pode ser sim. Acho que isso é bem interessante, né? Alguém que venha falar sobre a psicologia comportamental, outro fala sobre psicanálise, outro fala sobre psicologia humanista, eu acho que complementa bastante, tá? Até mesmo porque um dos grandes diferenciais da transpessoal é isso, que ela não deixa nenhuma dessas linhas de fora, né? Ela agrega todas, né? Não desconsidera. Porque cada uma é uma pecinha desse quebra-cabeça que a gente está tentando montar. Então, é super importante conhecer cada uma delas, ok? Então, a questão é isso, né? A psicologia transpessoal, então, ela inclui, né, todas essas psicologias, além de incluir daí a antropologia, a medicina, a filosofia, enfim, todas as ciências, tá? E os conhecimentos das tradições, de todas as tradições religiosas, né? Desde o xamanismo até a física quântica, a pretensão da psicologia é chegar o mais próximo possível de uma psicologia integral, tá? Então, os vários, não vou falar dos precursores, porque a gente fica muito teórico, né? Mas o Jung é considerado né? Uma pessoa que eu recomendo que vocês leiam um pouquinho e queiram saber um pouquinho sobre a vida dele, é o Timothy Leary, que é um dos filósofos da contracultura do movimento hippie. Ele era um psicólogo de Harvard, né? Ele é muito amigo do John Lennon, daquela turma toda do Maharishi, que trouxe a meditação para o Ocidente. Então, se vocês puderem ler, principalmente a biografia dele, é bem interessante, porque dá para perceber da onde vem toda essa construção, né? Porque a ciência, ela vem sempre para dar uma resposta para os anseios humanos, né? E vocês vão perceber, então, que a transpessoal, ela vem justamente, ela é uma consequência desse movimento todo. E a psicologia transpessoal no Brasil, então, eu já falei, né, que um dos precursores é o Léo Matos, que foi o meu orientador, e o outro é o Pierre Weil, que é o fundador da Unipaz. Vamos lá. Consciência. Tá. Então, o objeto da psicologia transpessoal é a consciência, não é? É o estudo da consciência, e mais especificamente dos estados não usuais de consciência, dos estados alterados, dito alterados de consciência, né? É aquela que normalmente, que antigamente, era estudado pela parapsicologia, né? E que até a parapsicologia também desvirtuou um pouco, né? E virou uma terapia, né, uma técnica, mas a parapsicologia antigamente ela se ocupava desses fenômenos, são ditos não usuais, né, ou alterados, ok? Hoje em dia quem estuda isso, bem especificamente, é psicologia anomalística, que chama, que são os eventos parapsicológicos, tá?
Eu vou agora movimentar um pouquinho vocês, querendo que vocês me digam, tá? O que é ciência? Quem poderia me dizer o que é ciência? Vamos lá, gente. Só para a gente movimentar um pouquinho, fazer um brainstorm. Ninguém se manifesta? Vamos lá. Igor, então tá, Igor, fala o que é ciência. Fala aí, Igor. Não, eu coloquei uma reticências ali, na verdade. Isso, mas assim, o que você pensa que é ciência? Na verdade, eu estava pensando aqui ciência, mas estava pensando em método, na verdade, aqui. Ciência é o que tem método, isso. Também. Então, eu estava meio que fazendo essa correlação, né, de que talvez a ciência surgiu meio que dessa necessidade de explicar o mundo de forma mais quadrada, talvez, né? De explicar os fenômenos, né, que a gente tem. Isso. Eu vejo meio que a ciência dessa forma. Não sei se era meio que isso. E dá resposta para as necessidades humanas, né? Através das criações, das invenções, né? Também. Ótima contribuição, obrigada. Quem mais? Eu acho que a Maria Luísa tinha isso. Esse foi um dos primeiros tópicos que a gente começou a discutir no doutorado, entre esse ano, então antes da pandemia começar, era um ponto que a gente estava discutindo, e claro que o conceito de ciência é amplo e a gente ainda não chegou num denominador comum, mas eu concordo com a fala que o Igor fez, a questão da sistematização do conhecimento, né, para consolidação de algumas temáticas, para responder à necessidade do que a gente tem, acho que faz todo sentido, né? Isso, acho difícil mesmo chegar a uma resposta única a respeito de qualquer coisa que exista nesse mundo, mas a ciência não seria diferente. Mas mais ou menos, são as peças também, né? Isso que a gente vai falando, essas nossas contribuições, também são pecinhas desse quebra-cabeça. Tá? Gratidão por você ter dado mais uma pecinha. Quem mais? Eu coloquei ali no chat, né, que eu entendo que assim, estudar algo mais profundamente, né, saber mais sobre algum assunto e aí fundamentado, né, embasado num processo sistemático de busca por essa explicação. Então, é meio que buscar a explicação daquilo que era do algo inexplicável. Né? Então, antes você falou da questão lá, antigamente, que a explicação que se dava era, isso é uma coisa de Deus, né? Então, a ciência vem para dizer, não, peraí, vamos buscar explicar o que realmente está acontecendo. Não pode tudo ser coisa de Deus, né? Então, entendo nesse aspecto, assim, de você tentar buscar de uma forma mais profunda a explicação para aquele fenômeno, para aquela situação. Na verdade, então, buscar respostas dentro de uma metodologia definida, não é? Que respostas que tenham um método de busca, né? Determinado. É isso? Isso. Ok, obrigada. Acho que faltou você só, Douglas. Não, mas agora com todas essas contribuições não sobrou nada. Eu acho que, só para complementar, acho que tem a ver também com tentar elucidar fatos, né, dados, fatos, e esses fatos possibilitarão visualizar a explicação de um fenômeno. Talvez tenha relação com isso também, né, o percurso na tomada da conclusão, quando a gente infere, tem uma conclusão sobre alguma coisa, mostrar o percurso, tem a ver com a metodologia, e para mostrar o percurso, tu tem que mostrar quais as evidências ou fatos que tu usou para chegar nessa conclusão. Enfim.
mas sempre dentro de um padrão, né? De um método, de uma metodologia. Não é? Essa resposta, ela tem que vir dentro daqueles parâmetros, né? Que é o parâmetro que você escolheu para fazer a sua pesquisa. Isso, os procedimentos metodológicos. Né? Isso. Então, por aí a Exato. gente já... Aí eu acho que é por isso que tem um pouco de Deus também nessa história, né? Por isso a gente já Porque percebe... a gente faz sobre esses parâmetros, né? Então, às vezes é empírico, né? Em observação, às vezes é mediante a coletas que tem comprovações estatísticas, mas é muito difícil que seja preciso ao extremo que explique o fenômeno sem nenhuma sombra de dúvida, né? Então tem um pouco, eu na verdade não tenho nada de religião, mas me parece que tem um pouco de Deus nisso dali, né? Um outro Deus, né? Pode ser, um outro Deus. Isso, gente. Daí a gente se dá conta de que a ciência também ela é restrita, né? Ela não abarca o todo porque ela vem dentro de uma moldura, não é? Então, ela consegue ver os fenômenos e buscar respostas, mas dentro daquela moldura, ok? Acho que por aí fica, né? A gente vai começando a ver, então, de que quando se diz, isso é científico, né? Muitas pessoas dizem assim, isso é científico como se fosse a verdade absoluta, não é? Como se não tivesse mais questionamento a respeito. A ciência prova, a ciência diz, né? Os cientistas comprovaram. Se fosse assim, né, Neida? Se fosse assim, não teriam várias teorias já reformuladas e refeitas o tempo inteiro, né? Aí todo mundo acha que é a verdade absoluta. Não, agora a gente descobriu. Daí daqui a pouco vem mais alguém e descobre outra coisa, acontece outra coisa no mundo, outra dinâmica, enfim. Mesmo dentro desse próprio quadrado, né? Padrão metodológico quadradinho, né? Mesmo aí elas são refutadas. Imagina... Eu acho que isso tá ligado ali com o que você estava explicando das grandes forças da psicologia, né? Se a gente for ver, começa lá na comportamental. Então, assim, naquele período, naquele momento da humanidade, a teoria comportamental explicava as questões, né, da psicologia. Depois de um tempo já não deu mais conta, daí, então entrou a psicanálise e pôs tudo do inconsciente. E aí depois de um tempo já se viu, não, mas espera aí, só o comportamento e o inconsciente não resolve também, então eu preciso olhar para a questão humanística, né? E aí então você vai avançando na construção do conhecimento a partir da ciência, mas também a partir de você olhar e ver, não, mas espera aí, não está tudo explicado ainda. Isso, a partir das necessidades que se colocam, né? Exatamente, muito bom, obrigada, querida. Viu só como é bom a gente ir construindo junto, né? A gente vai co-criando e vai ampliando a consciência. Na medida em que cada um dá sua contribuição, a gente amplia e fica mais rico, e todos nós saímos acrescidos desse encontro. Agora, então, a pergunta: e o que é espiritualidade? Quem começa a dizer o que é espiritualidade? Está ficando cada vez mais difícil essas perguntas ali. A espiritualidade, acho que é acreditar em uma coisa maior, assim, não necessariamente uma religião, não está diretamente ligado, mas acho que acreditar numa coisa maior que rege uma energia, acho que tem a ver um pouco com espiritualidade. Nunca parei para tentar pensar num conceito, assim. Isso, ótimo, mas é uma boa contribuição. Obrigada, Maria Luísa. Nada. Acho que a espiritualidade vai um pouco assim para além daquilo que a gente consegue explicar cientificamente, né? Então são aspectos, questões que muitas vezes a ciência não consegue explicar, mas que estão presentes no nosso cotidiano
e que a espiritualidade, né, que é um nível diferente, talvez, de compreensão da compreensão científica, ou da compreensão, assim, como que eu vou falar, assim, da vida material aqui, né, do que a gente tem de palpável. Isso, ótimo. Vamos lá, obrigada. Quem mais? Vamos lá, Igor, Douglas, quem vai falar? Eu não sei se eu tenho muito a contribuir, mais do que as meninas falaram, talvez poderia dizer o que eu já disse antes, que é o que a ciência não consegue explicar, é o que a espiritualidade completa, mas eu acho que eu diria, talvez nesse nível maior que as meninas também falaram ali, que a espiritualidade talvez seja o que a gente precisa pode chamar de espiritualidade ou de outra coisa também, né? Mas é o que a gente precisa para sermos pessoas melhores. Talvez Ótimo. algo Você desse deu tipo, aí assim. a resposta que o Dalai Lama deu quando ele foi perguntado. Ah, Não é? pronto. Então já estou. Tá a nível do Não, ele já é um Lama. ser, esse cara aí já é um ser pleno de luz e sabedoria. O que ele está fazendo aqui, pelo amor de Pois Deus? já está a nível de Dalai Lama, então, ótimo, que Dalai Lama coloca exatamente isso, né? Que é aquilo que nos faz melhores, não é? Então, ótimo. Agora você, então, Douglas. Não, eu não tenho nada a acrescentar, acho que está. Ok? Botei. Ok. Então, agora vem a última, e aqui vai misturar um pouquinho as coisas. E o que é religião? Então, ó, se o convite é para o Douglas falar primeiro. O que é religião, Douglas? Barbaridade, logo a mais fácil. Eu acho que a religião, ela tem muito a ver com a cultura, com tradição, tem a ver também com uma forma, uma questão muito pessoal há uma certa confusão, uma certa mistura da religião com a espiritualidade. Talvez a espiritualidade seria, eu estou tentando comparar um pouco, né? Seria algo mais amplo, bem mais amplo, mas a religião seria algo mais restrito, digamos assim, do que a espiritualidade em si, né? E tem a ver com aquilo que muito a ver com as crenças, né? Com aquilo que tu acredita, com teus costumes, tradição, que aquele grupo de pessoas acredita. Tem a ver com a questão da relação com Deus, né? Eu acho que a religião, a gente sempre fala, quando pensa em religião, pensa em Deus, né? Espiritualidade seria uma coisa também maior, em comparação com várias possibilidades de Deus, a questão da energia, da conexão com o universo, enfim. Eu também, outra percepção que tenho da religião é que nem sempre há uma possibilidade de dogmatização, né? A gente vê aí algumas religiões, acho que o dogma está muito perto da religião, ou seja, tu acredita e pronto, e faz, e pode matar por aquilo, né? Dependendo da tua crença, enfim, algumas coisas aí. Ok. Obrigada. Vamos lá, gente. Eu acho que, assim, complementando isso que o Douglas falou, acho que é acreditar em algo sobrenatural, algo que eu não consigo explicar, e que muitas vezes se aproxima dessa questão mesmo do dogma, assim, né? Então, às vezes eu acredito naquilo, mesmo não tendo uma explicação de como que aquilo funciona, e a religião, acho que ela é menor, eu entendo que ela é mais limitada que a espiritualidade, Sim. né? Porque ela te limita a um conjunto de crenças, né? A um conjunto Isso. eu acho que de crenças mesmo. Se acreditar naquilo e aquilo que explica as questões, né? E acho que a espiritualidade, ela amplia um pouco mais esse conceito, de você poder olhar e visualizar algo um pouco maior. Isso. Ótimo. Obrigada. Maria Luísa? O Igor? Não, estava pensando, eu concordo com o que o pessoal colocou.
E, de fato, eu vejo a espiritualidade como algo mais amplo. A religião, eu estava pensando aqui agora, que às vezes são questões que a gente tem como postas, né? E tem um pouco da questão do dogma nisso tudo, e a gente acaba não refletindo muito sobre isso. Mas aqui a religião é uma forma de repente, tornar um pouco mais concreto isso que a gente percebe na espiritualidade, explicar um pouco e dar um pouco de concretude para tudo isso que a gente vivencia espiritualmente. Não sei, foi alguma coisa que me passou pela cabeça e que acho que pode fazer algum tipo de sentido. Mas eu vejo a religião como coisa muito mais concreta, né? Tem o culto, ou a missa, oração, imagens, então tem uma relação muito do concreto para tentar explicar e mostrar um pouco mais o que é essa espiritualidade. De repente seja mais ou menos alguma coisa nessa linha. É isso, ótimo, obrigada. Vamos lá, então falta só você, Igor. Agora ficou por último. Ixi, eu não sei se, eu acho que ela se confunde muito religião com espiritualidade, né? Mas também acho que não, uma coisa não depende da outra. Eu acho que o surgimento das religiões, né, e ter religiosidade foi uma coisa boa para a humanidade, porque era no intuito, né, eu acho que todas as religiões têm esse intuito de fazer o bem, né, inevitavelmente elas surgem com esse objetivo, né. O que acontece depois, né, com a religião é que é questionável, né, mas... Sim, dentro da noção do que é o bem para aquela doutrina, né? Exatamente. Então, o que acontece depois pode tudo ser questionável, mas eu nunca me questionei ou questionei qualquer religião no sentido de que ela possa ser ruim. Eu acho que não, porque todas elas, pelo que eu saiba, né, não, claro, não conheço todas, elas pregam isso, né? Pode ser que não façam isso, né? E é isso que a gente vê, né? Muitas vezes a pessoa indo para fazer um culto, né? Se diz espiritualizada, né? Se diz religiosa, mas quando sai do culto, sai falando mal, sai, né? Então, mas na religião em si, na forma plena, eu acho que ela é sempre positiva e faz com que e tenta fazer com que as pessoas façam o bem. Então, eu acho que isso é importante nisso. Principalmente para quem não acredita em ciência, né, não acredita em outras coisas, se acredita na religião e faz isso com o bem, eu acho que essa já é uma pessoa boa para a humanidade. Ok, obrigada, gente. Veja só, né? A religião, ela inicialmente, ela serve mesmo para, vamos dizer, determinar essas questões morais, né? Ou incutir na população as questões morais. Se a gente vê a questão lá dos 10 mandamentos, né? Que Moisés recebeu no morro, lá na montanha, enquanto estava guiando o povo escolhido. Você vai ver que os 10 mandamentos, eles são código de conduta, para que o povo possa conviver bem, né? Não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, vai respeitar pai e mãe. Então, esses 10 mandamentos, eles são códigos de conduta, né? E a religião, nos primórdios, ela funcionou muito assim, no sentido de doutrinar as pessoas para que pudesse viver em comunidade, em sociedade. E tanto que a gente pode dizer assim, existe religião sem espiritualidade? Existe. E existe espiritualidade sem religião, não é? A verdadeira espiritualidade, ela não necessita de uma religião. Agora, todas as religiões deveriam ter espiritualidade. Nem sempre isso acontece, a gente sabe, né?
manipulações humanas. Agora, a religião, ela é uma doutrina. Toda religião é uma doutrina. E tudo aquilo que é doutrina, ele limita a consciência. Porque você pode ir em determinados, até determinado limite, em cada coisa, em cada religião, não é? Dentro daquela doutrina, o que é possível, é até onde você pode ir. Não é? Então, assim como a ciência, a religião, ela também ela é limitante, em certo sentido. Concordam? Vamos seguir em frente, então? Ok. Sim, porque a religião, ela não é doutrina espírita, doutrina cristã, todas as doutrinas, elas te dão caminhos de vida, não é? E, além disso, elas têm os dogmas. É aquilo e ponto final. E tudo aquilo onde tem um ponto final, ela vai contra a espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela é o amplo, ela é o todo, ela é o universo, não é? A busca pelo todo. Nesse aspecto, então, a religião, ela deveria conter, né? E nem sempre contém a espiritualidade. Vamos seguindo, olha, teria, né, a gente pode ficar conversando horas sobre isso, e eu acho super interessante mesmo de falar sobre isso, e vocês têm assuntos aí, ó, eu vou sugerindo, mais esses assuntos aí, falar sobre religião e espiritualidade, ciência, dá um bom caldo. Então, vamos falar do objetivo da psicologia transpessoal. Mas, se a gente falar, por exemplo, nós falamos que o objetivo do behaviorismo, né, ou da psicologia comportamental, é o comportamento, o controle de comportamento. O objetivo da psicanálise e das psicologias analíticas é o descobrimento do inconsciente, né? A revelação do inconsciente. O objetivo das psicologias humanistas é o desenvolvimento e o reconhecimento das capacidades positivas do ser humano. Né? Então, qual é o objetivo da psicologia transpessoal? O objetivo da psicologia transpessoal é a expansão de consciência. Né? E essa expansão de consciência, ela se dá através do autoconhecimento. Quando a gente fala assim, né, expansão de consciência, o que é a expansão de consciência, né? E o que é a espiritualidade? A espiritualidade não é as grandes manifestações paranormais, como conversar com espíritos, né, ver anjos, ter contato com seres de luzes. Isso pode acontecer, a gente até pode buscar, né, vamos dizer, essa busca, ela deve fazer parte da espiritualidade, mas a espiritualidade mesmo, deste tempo, deste lugar, né, neste mundo de dualidade, onde luz e sombra, né, se justapõem, a espiritualidade aqui são os pequenos, aquilo que a gente chama de expansores de consciência. O que são os expansores de consciência? Os expansores de consciência são as atitudes do dia a dia, né? Tudo aquilo que você pode, como o Igor diz e como o Dalai Lama diz, aquilo que te torna melhor. Isso é espiritualidade. Eu só vou ler aqui a resposta do Dalai Lama sobre o que é espiritualidade, porque eu acho que ele condensa bem, né? Considero que a espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como amor, compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia e que trazem felicidade, tanto para a própria pessoa como para os outros. Então, quando a gente está falando em espiritualidade, na transpessoal, a gente está falando disso.
Dar alguns exemplos, né? Nós temos, é lógico, que os bloqueadores da expansão da consciência. E quais são os bloqueadores da expansão da consciência? Só um exemplo, para vocês perceberem como funciona. Aquilo que bloqueia a nossa expansão de consciência, os condicionamentos, as crenças, o julgamento, a inveja, a ira, a violência, a prepotência, o rancor, a raiva, a ira, tudo isso bloqueia. Né? Em especial mesmo as crenças, as nossas crenças, os preconceitos e os paradigmas são os maiores limitantes, ok? E os expansores, né? Aquilo que eu já li, que o Dalai Lama relaciona também, o que expande a nossa consciência, né? O que faz com que a gente tenha uma maior espiritualidade. São, né? O autoconhecimento, ok? A atitude, né, que é super importante, nós vivemos no nível ainda do fazer, né? E fez-se o verbo, é o que coloca o Gênesis, né? Fez-se o verbo, então nós temos que não só pensar, mentalizar, criar na imaginação, mas a gente precisa fazer, aqui nesse nível, a gente precisa ter atitudes de amorosidade, atitudes de generosidade, né? O diálogo, a compaixão, o estar no aqui e agora, a empatia, a responsabilidade, solidariedade, gratidão, né? Gratidão é o maior expansor de consciência depois do amor. Quando nós aprendermos a verdadeiramente amar, que é a maior capacidade espiritual do ser humano, a gente vai se iluminar, né? E vai acontecer outra coisa nesse universo. Então, nós temos um avatar que veio aqui há 2000 anos atrás para nos ensinar a amar. Vamos dizer, toda a vida dele foi dedicada, né, a vida aqui nesse plano, a nos ensinar a amar, e a gente ainda está tão engatinhando, né? Eu digo que nós ainda estamos no momento da amorosidade. Se nós conseguirmos sermos e demonstrarmos e fazer amorosidade, a gente já está nesse caminho, não é? É gestos de amor, atitudes de amor, vai fazer com que a gente verdadeiramente se expanda espiritualmente. E, né, o que essa espiritualidade vai nos fazer? Né? Isso é um trabalho para a vida toda, não é? Para essa e outras mais, né? Mas com certeza que é um trabalho do dia a dia, né? É um trabalho de buscar esse nosso eu melhor, de estarmos a cada momento expandindo consciência, né? Uma maneira muito tranquila e muito que a gente deve praticar muito e treinar muito para expandir consciência é procurar ver todos os lados de uma questão, né? Quando algo se apresenta, não julgar, né? E muito menos condenar, é tentar observar aquele fato e lembrar que ele tem inúmeras nuances, que ele é um quebra-cabeça. Aquela brincadeira, eu sempre faço uma brincadeira com os alunos da pós, que é se a gente estivesse num círculo, né? Num círculo mas bem fechadinho, e fosse colocado uma venda nos olhos de cada um, né? E ninguém nunca tivesse visto um elefante. Ninguém sabe o que é o elefante, e é colocado um elefante naquele círculo. E daí é dito para a pessoa: agora você vai definir o que é o elefante. Não é? Vai me dizer o que é um elefante. Então, quem estiver sentado perto do rabo
vai pegar e vai detalhar, tem tantos fiozinhos, né? Tem tantos pelinhos, tem um comprimento assim, né? Uma forma assim, o tato é assim, enfim, vai detalhar primorosamente o que é o rabo do elefante e vai jurar que aquilo é o elefante. O outro que está na trompa vai detalhar minuciosamente a trompa e é capaz de jurar que a trompa é o elefante. O da orelha, a mesma coisa, o da pata, a mesma coisa. Então, cada um vai ter um conhecimento precioso e detalhado de uma pequena parte do elefante, mas nenhum deles conhece totalmente o elefante. Até mesmo porque, para conhecê-lo totalmente, teria que ter aquele olhar distanciado, teria que se afastar, se erguer, né, ficar no alto e conseguir ver todo o elefante. Daí sim teria essa noção. Não é o que a gente tem ainda. Então, por isso, nunca julgar, nunca condenar, sempre lembrar disso. Eu tenho um pedacinho, a orelha do elefante, né? Vamos tentar pegar dos outros cada uma, né? E vamos ampliar. Isso é ampliar conhecimento, consciência. Você amplia consciência quando você amplia conhecimento. E você amplia conhecimento quando você amplia conhecimento dessa maneira espiritual, que é não julgar, né? Não condenar, sem preconceito, com a mente aberta, com acolhimento, com tolerância, com empatia. E assim, é desse jeito que nós nos tornamos seres espirituais. Então, a felicidade, ela depende, então, dessas atitudes e da nossa espiritualidade, né? Agora, então, nós temos ainda 11 minutos. Vamos abrir um pouquinho para umas perguntas, uns 5 minutos para pergunta, depois eu quero fazer uma dinâmica com vocês, tá ok? Então, gente. Tá bom. Oi, Neida. Oi. Eu queria perguntar sobre, né, você falou ali dessa questão do que bloqueia a expansão da consciência, né? E aí, assim, ó, tem alguma técnica, algo que a gente consiga fazer para poder se libertar, assim, dessas crenças, desses preconceitos? Tem alguma dica, assim, de como fazer isso para que a gente consiga desbloquear essa expansão? Isso, como eu disse, né, é um trabalho para a vida toda, mas você pode começar assim, ó, definindo quais são as tuas crenças, não é? Quais são as tuas crenças mais fortes, relacionando, e daí você vai trabalhar com cada uma delas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo através de uma brincadeira. Me diga, assim, o que você lembra de uma frase da tua infância que os teus pais diziam. Por exemplo, assim, ó, dinheiro não dá em árvore. Rapidinho, uma que venha na tua cabeça agora. Preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. Ó, entendeu? Isso é uma crença limitante. Você anota essa e daí você vai trabalhar através de você mesmo e percebendo racionalmente que essa frase não é verdadeira, né? Existe muita gente que trabalha muito pouco e ganha muito dinheiro, né? O trabalhar aí é colocado dentro de um contexto negativo. Quando você faz o que você ama fazer, nunca é muito, né? Então, por que trabalhar muito, né? Não dá dinheiro? Por que tem que ser sacrifício? Olha, dá para ir analisando tudo isso. Tem que ser sacrifício, porque daí entra na crença judaico-cristã de que sempre, para você ser uma boa pessoa e para você adentrar os reinos dos céus, você precisa sofrer. Não é? Que essa vida aqui nesse planeta é uma vida de expiação e de sofrimento. Você está vendo que eu estou desmembrando essa pequena frase em vários aspectos dela?
Sim, não é? estou percebendo. Você não tem que trabalhar uma só, você vai ter que trabalhar todas essas coisas, não é? Primeiro, essa crença de que trabalho é sofrimento, não é? Por que é trabalho e sofrimento? Porque você acredita nisso, de que, vamos dizer, essa vida aqui é para espiar, é para sofrer, e que é só adiante que você vai ser feliz, não é? Quer dizer, o trabalho não pode ser algo feliz e realizador, é uma crença, tá? Enfim, usar o máximo possível tudo que possa estar contido nessa crença. E outra coisa que ajuda muito é mantrar o contrário, né? Trabalhar é prazeroso, né? Eu ganho dinheiro facilmente. Você vai mantrando isso, você está caminhando na rua, você vai dizer, trabalhar é agradável, amo trabalhar, ganhar dinheiro é fácil, vai repetindo isso, vai mantrando isso na tua mente, entendeu? Vai dando esse recado para o inconsciente. Isso aí, para explicar direitinho, eu precisava de mais 1h30 para explicar como é que funciona a relação do consciente com o inconsciente. Mas se você fizer os mantras, já vai te ajudar bastante. Tá ok? Entendi, obrigada. Mas acho que seria bem legal a gente poder ter mais essa 1h30 em outro momento. Eu fiquei bem curiosa. A gente pode marcar depois, tá bom? Quem mais? Mais alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Ok. Vou fazer mais uma, então. Então tá. Então, assim, eu entendi essa parte do identificar as crenças, né, e esmiuçá-las e modificá-las, eu entendi. Aí seria a questão dos mantras, né? Isso poderia também ser usado daí, os mantras, ou sei lá, pensamentos positivos, daí não sei, para a questão daí da expansão da consciência que você falou ali, né? Que eu preciso, tipo, autoconhecimento, atitudes, mas não só pensar, mas agir também, né? Então, assim, o que eu posso fazer, além dos mantras, para poder ampliar, expandir a consciência? Isso. Você precisa, você está falando genérico, assim, para todos os expansores, né? Todos os expansores, você precisa atuar, né? Vamos dizer, por exemplo, ser generosa. O ser generosa não quer dizer dar esmola, né? Você ser generosa no pensar bem de uma outra pessoa, você ser generosa em você facilitar algo para outra pessoa, né? Você não julgar, é isso que nós falamos, né? É tentar entender, você acolher uma pessoa que está precisando de acolhimento, né? Você ser empática com alguém, são atitudes, tudo pode ser desenvolvido. Todas essas características da espiritualidade podem e devem ser desenvolvidas, tá? No geral, assim, o que é a espiritualidade é tudo aquilo que vai te fazer uma pessoa melhor. Então, tudo isso você pode desenvolver, não é? Solidariedade, não é? Não tomar partido, né? O que a gente chama assim, o partido, ele já é quebrado, né? Ele não é inteiro, tá? Então, tentar conciliar as coisas, tentar harmonizar o máximo possível. Primeiro, tudo isso com você, para depois no mundo, né? A gente primeiro tem que se harmonizar, a gente primeiro tem que se acolher. Muitas vezes a gente diz para a gente mesmo, nossa, como você é burra, ai, como você faz coisa errada, você não está sendo nada acolhedora contigo, né? Então, se você não se acolhe, como é que você vai acolher outra pessoa? Né? Tudo é com a gente, né? Se eu me julgo, eu poderia ser melhor, eu sou uma pessoa horrível, eu minto, eu faço, entendeu? Quer dizer, você não está sendo solidária, nem amorosa com você, você não vai ser com ninguém. Tudo é com a gente primeiro,
tudo, não é? Se você muda o mundo. Isso eu garanto. Não é? A gente recebe muita gente no consultório que diz assim, nem sei o que eu vim fazer aqui, porque o meu problema é meu marido, meu problema é minha mãe, meu problema é meu chefe, e eu não sei o que vai adiantar eu mudar, que se eles não vão mudar, vão ficar igual. Isso não é verdade, gente. Quando a gente muda, tudo muda, não é? Por quê? Porque nós vivemos sem contar a questão energética, mas vamos dizer, só na questão relacional, a gente vive num mundo onde, como se fosse um script de teatro viciado, né? Um personagem diz A, o outro diz B, um diz B e outro diz C. Então, isso vai. Se você muda a tua fala e você começa a dizer em vez de dizer A, você vai desestabilizar outra pessoa, ela vai precisar dar outra resposta, né? E nesse momento em que ela precisa buscar outra resposta, ela muda também. Espero ter respondido. Sim, obrigada. Tá ok? Então, para fechar, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Isso, Caroline, é verdade. Fecha os olhos, respira profundamente, bem profundamente, solta. E agora, você vai lembrar de uma ocasião na tua vida onde te aconteceu algo muito divertido, mas muito divertido mesmo. Tão divertido que você não consegue deixar de dar risada agora. Tão divertido, mas muito, muito divertido. Você ri muito, muito. Foi muito divertido. Que coisa mais divertida, como é bom lembrar dessa coisa tão divertida. Muito alegre, muito divertida. Sinta agora a mesma alegria que você sentiu na ocasião. Deixa essa alegria te envolver completamente. Isso, sinta essa sensação tão boa de ter se divertido, de ter rido muito, aquela sensação agradável que dá quando a gente ri muito, 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 muito. E trazendo essa sensação para este momento aqui agora, abra os olhos. E vamos nos despedir, né? Gente, gratidão imensa pela oportunidade, gostei demais de estar com vocês, tá? Estou sempre aqui muito disponível para vocês, tá bom? Linda, Um a gente que abração agradece. grande. E vamos treinar, né, os expansores. Beijo, Vamos, gente. Beijão, Enéida, tá? Obrigado. Até Obrigada, mais. querido. Tchau. Tchau. Até a gente voltar, né, para pós. Isso, seja logo. Tá, deixa um abração para tua mãe. Tchau, querido. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.